bom dia, meus amores, meus queridos da Labuta da Arte. Aqui quem fala é Luiz Sobral. Estamos aqui bem na frente do Museu Rui Menezes e eu já convido vocês, convido vocês para vir comigo conhecer esse maravilhoso local que fala um pouquinho da história da cidade de Barretos. Olha só. Esse aqui é o Museu Rui Menezes e eu já convido vocês para vir aqui comigo. Vem comigo, vem conhecer. Essa aqui é a Live Prosa. Como é teu nome? Ana Paula. Ana Paula, você trabalha aqui, é historiadora, Ana Paula? Eu sou turismóloga. Certo, Ana Paula, muito obrigado pela sua explanação, foi maravilhosa. Eu amei a visita aqui no Museu Histórico da cidade de Barretos, viu? Espero falar com vocês outras vezes, tá bom? Gratidão por me gratidão por me receber, viu? Estou muito agradecido e muito feliz pela sua explanação de hoje. Fica sempre à vontade, a gente está sempre à disposição. Tá bom. Foi um jornalista, escritor, vereador, maçom. E ele foi um membro bem ativo aqui na comunidade. Ele escreveu um livro chamado Espiral, contando a história de Barretos. Então, ele foi, em homenagem a ele, quando aqui passou a receber o museu em 1979, por ele ter contribuído muito com a cultura, a arte aqui da cidade, aí foi colocado o nome dele, Rui Menezes, Museu Histórico e Folclórico Rui Menezes. É um popular Bezerrinha, Ele nasceu aqui em Barretos em 1920, faleceu por volta de 74 anos, E ele começou a compor por volta dos 14 anos. E já na adolescência, ele mostrava talento, com a música e influência de vários compositores. E ele compôs várias canções, várias poesias. E a mais conhecida é a Festa do Peão, que é uma composição muito linda que é cantada nas escolas e as crianças aqui já sabem cantar desde o fundamental, que conta a época da festa, que acontece em agosto, e trazendo um ventinho gelado, os ipês, que é muito típico aqui da região, os ipês amarelos, e isso retrata nessa música, que foi o Bezerrinha quem nos deu. Aí ele tá com uma roupa de guerra, porque ele foi pra guerra, e na época ele foi como músico mesmo, não foi pra guerrear, mas ele foi para levar a música lá para os soldados, e já estava no fim da guerra, então ele teve essa participação muito importante lá. E esse piano foi onde ele compôs tudo isso, para todas as obras, onde ele tocou, ele se inspirou, e a família doou para o museu, para ficar registrada a história e valorizar o que ele fez para a nossa cidade. Então, a folia de reis, ela é muito forte aqui na nossa região. Essa roupa que é usada, a gente recebeu de uma família que até hoje, de geração em geração, eles têm praticado, tem uma companhia de reis, e são retratando o nascimento de Jesus, os reis magos, e eles saíam pela cidade, levando uma bandeira, tocando instrumentos, cantando uma música aparentemente triste, porque era uma música melodiosa, e nas bandeiras eram colocadas, as pessoas colocavam as fotos pedindo alguma bênção ou agradecendo promessas alcançadas, Então o Santo Reis todo ano, todos podiam ver eles fazendo essa alegoria. E termina depois no dia 7 de janeiro, encerrando com a reunião que eles faziam, com todas as famílias que participavam, com uma
festa de queima do alho, com a comida típica, né? Que era feita lá com os peões. E aí cada família que recebe essa equipe é responsável de oferecer a comida. Então aí era feita uma comida com muita fartura para agradecer, né? Então são folhas de reis. Hoje as roupas são diferentes, mas ainda se preserva aqui e na região também. Então, essa sala ela é muito importante porque ela mostra um pouquinho de como a música ela alcançou um espaço muito grande e veio de uma forma assim, que hoje às vezes todo mundo nem lembra mais, né? Que aí a gente tem ali o gramafone, que era uma vitrola, para poder a música ser reproduzida tinha que ser manivelada. A gente tem aqui também uma pessoa que foi importante com a música, o Adão. Ele foi músico e também tinha um violino, que era o instrumento dele. O lambe-lambe, né, que era a máquina de tirar foto, que é chamado lambe-lambe, que o pessoal via para poder tirar foto, era um evento, tirar uma foto, né, todo mundo se arrumava e aí, né, vinha fazer a foto, né, da família, geralmente. Então, era algo que todo mundo gostava, né, de fazer. Não tinha aquela coisa de ver na hora como ficava, tinha que esperar e tudo. Isso trazia um valor maior, né, ainda para a foto, né? A nossa cabine telefônica, que antes não tinha em todo lugar, né? Essa daí era lá do frigorífico. Então, em alguns lugares, alguns pontos que tinha, né, essa cabine, né, igual com o orelhão também, né? Alguns vão lembrar dos orelhões que tinha na cidade, o telefone foi alcançando mais, né? Antes, quando não tinha, né, o acesso. E aí, hoje a gente tudo tem na mão, esses objetos que no celular a gente pode fazer tudo isso que era. Cada objeto tinha a sua importância, né? Mas hoje a gente faz tudo isso com o nosso celular. Ela foi construída lá na Inglaterra em 1920, que ela foi chamada de lanterna mágica. Na verdade, hoje seria o nosso retroprojetor, né, para você pôr slides e ser projetado na parede ou em algo maior, para você ver maior. Então, seria o nosso retroprojetor hoje, chamado de lanterna mágica, 1920 na Inglaterra, mas foi chegar aqui no Brasil lá por 1960. E a televisão foi um sucesso. Essa é de 1950 e foi ainda não era em cores, né? E depois do rádio, que era o único meio de comunicação, para todo mundo tinha acesso ao que estava acontecendo no mundo, a televisão foi, né, a revolução quando chegou. Não tinha muitos lugares, né? Às vezes uma casa reunia todo mundo da família, os de fora e quem trabalhava para poder assistir o que ia passar. Então, a televisão marcou, né, essa época, de 1950 para cá, essa daí, General Electric. O Antônio Olímpio, ele, como a maioria dos homens, eles eram completos, né? Eles se formavam em algo, mas eles tinham tudo. Eles eram poetas, eles eram escritores, eles doutores e não era uma coisa só. Então ele colaborou com a construção da primeira escola e na escola ele implantou o tratamento dentário. Ele teve uma visão enorme de educação e projetos que ele mesmo ajudou a implantar. Então ele foi muito importante aqui para a cidade no desenvolvimento da educação, né, na escola. Então, o Antônio Olímpio foi muito... Aqui a gente tem um pouquinho a foto dele, né, a cadeira que era dele, a mesa e alguns livros também.
Então aqui quando o pessoal da escola vem, a gente fala que talvez os mais antigos têm trauma de dentista, não é à toa, porque a gente olhando para uma cadeira dessa, a gente fica com medo só de imaginar. Mas era assim, essa cadeira ela era portátil, o dentista ele guardava os instrumentos na caixa e ela era dobrável, né? Então era colocada na carruagem, no cavalo e ia para ser atendido em casa. Então esse tratamento era feito em casa apenas por tratamento. A gente está dizendo assim, um modo de falar, porque não se tratava, né? Era extraído, né? Os dentes, né? Sem anestesia. E esse é um motorzinho que a gente conhece hoje, mas no pedal, né? Então era bem assim que era feito. E somente por pessoas de posse, né? Porque era feito, o profissional ia na casa atender quem solicitava serviço. A praça que a gente vê hoje, ela sofreu muitas mudanças, porque muitos objetos que antes tinha, agora está tendo esse resgate, até o busto que tinha sido retirado, hoje já está lá de volta. Então, com essa busca do resgate da história e valorização do nosso patrimônio, eu creio que vão chegar onde era, né? Que essa foto você vê como era a praça, sem muita, né? Sem muita coisa, mas era a igreja, lindos luminares, né? O coreto, o busto, era bem simples. E é isso que é essa busca de novo que a gente está tentando voltar. E eu creio que vamos conseguir. Trabalhado lá no ano de 1910 por um imigrante italiano chamado Antônio Scanavino. E ele veio da Itália, né? Ele foi o primeiro altar da igreja do Rosário, que era uma igrejinha pequenininha, que você vai ver olhando daqui de fora. Ela é a mais alta, né, lá perto da estação do trem. Era lá que foi construído. Hoje ela está, né, reformada, mas esse altar foi o primeiro e ele foi todo entalhado à mão. Ele fez essas florzinhas tudo à mão, né, com instrumentos daqueles mais rústicos mesmo. Então é um móvel muito bonito. Essa cruz, ela marcou a sepultura de Chico Barreto, de 1848. Então, só que aí é que está a polêmica, porque muitos acreditam que sim e outros acreditam que não. Então é um mistério isso, porque onde ela foi encontrada não era exatamente onde era a fazenda. Naquele tempo não tinha cemitério, então era feito quando falecia alguém da família, era enterrado ou no jardim, né, ou na igreja. E essa cruz não estava em nenhum desses lugares. Então, não, muitos, né, na época quis passar a ideia de que era, mas também muitos acham que não é. Então, a gente tem que ver. Você vai acreditar no que você sentir que é, porque não se sabe dizer realmente se é ou não, né? Então ela é um pouco polêmica nesse sentido. Que marcaram a evolução da nossa tecnologia, né? Que é a primeira balança de precisão, né? Que é usada nas farmácias de manipulação, que é uma das primeiras balanças. Mais abaixo a gente tem os teodolitos, que são instrumentos que fazem desde da topografia, né, de medida de ângulo de terreno, de espaço, de tempo. A gente tem ali a caneta tinteiro, que era usada para escrever, a máquina de escrever portátil, que é de letra a letra, então muito cara, que seria o nosso notebook hoje. Esses acorrentadores, esses amperímetros, são tudo no período que foi usado no frigorífico Anglo. O frigorífico Anglo foi um dos primeiros frigoríficos a serem construídos aqui no estado, né? Foi aqui. Então, foi muito importante também para o desenvolvimento e economia da cidade. Teve muito emprego, né?
as pessoas. O Raul, foi muito importante, o Raul Alves, porque ele foi a partir dele que veio o museu, né? Na verdade, assim, a maioria do acervo estava em guarda dele e na escola. E depois que esse prédio aqui passou a receber o museu em 79, com todo o acervo veio para cá. Então, foi muito importante, porque foi ele que começou, na verdade, a ideia, né, de ir guardando os objetos, né, e valorizando e preservando, para a gente poder ter hoje e mostrar. Por isso que vem. Um pouco de que era usado, né, os utensílios que os peões usavam. Ali tem um pouquinho mostrando como era a cela feminina, né? Porque não podia, as mulheres não usavam calça, né? Naquela época, então tinha que sentar de lado. E essa cela é uma cela feminina. E elas equilibravam muito bem para poder trabalhar. Aqui a gente vê talvez objetos que ficaram perdidos, né? Mas que foram muito importantes e que naquela época as mulheres usavam para passar a roupa e tinha que colocar fogo, na verdade a brasa, né, quente, que fazia passar a roupa e o movimento do braço para poder aquilo não apagar. Também ali essa aqui seria a nossa, a gente vê até no desenho da Bela Adormecida, a máquina de fiar, né, que é feito com algodão, passava ali naquela maquininha ali o algodão, depois vinha pra cá para depois tecer e fazer o tecido. Ali a gente tem um filtro que não é muito antigo, mas que já está, né, na área dos mais que vão lembrar, como é de barro, né, para conservar a água fresquinha, e alguns objetos que também eram usados na época das fazendas, que era o moedor de carne, o socador de milho, né, também a mariquinha, que era para fazer o café, não tinha, toda vez que fosse fazer um café tinha que fazer de novo, tinha que moer o grão, né, e tudo mais. Não é tão simples igual é agora, né, mas era muito apreciado, porque cada vez que fosse fazer o café tinha que fazer outra vez. A foto ali em cima é como era feita aqui no Duarte, bem no chão mesmo, né, com as panelas de barro, de alumínio, e era assim que era feito, e até hoje eles reproduzem mesmo, tentando lembrar essa época que se perdeu. Aqui foi feita uma caracterização do fogão a lenha, né, que era usado nas fazendas e nas casas, né, era tudo muito mais difícil, mas dizem que é a melhor comida, né, feita no fogão a lenha. Não existia loja de departamentos, né, na cidade, loja para isso, para roupa, era vendido tudo num lugar só, que a gente chamava de armazéns. Então os armazéns, eles tinham comida, a pessoa lá vendia eletrodomésticos, vendia de tudo e ainda tinha música. Então era um local que você procurava e encontrava de tudo. Era chamado os armazéns. Então aqui a gente só quis representar como era. Né? Então a gente vai ver muitos objetos que hoje não tem mais, né? Os telefones, os radinhos, também cortador de mortadela, copos assim mais elaborados, né? Os ferros de passar, carimbos, máquinas registradoras, balanças, relógios. Então são muitos utensílios, né, antigos, mas que, né, para chegar onde estamos hoje, né, primeiro veio eles, as televisõezinhas que eram um sucesso, né, rádio, televisão junto, portátil, os transformadores. E aqui a gente fez essa exposição com tudo que o pessoal, os municípios trouxeram, a gente montou. A gente faz esse trabalho, às vezes quando propõe algo, todo mundo traz de casa e o que é trazido a gente coloca, traz. Bem, é isso aqui.
Estamos no museu maravilhoso, com a nossa amiga que fez essa explanação maravilhosa aqui, né? Falando para vocês um pouquinho dessa arte, essa arte histórica, porque isso aqui é história viva de muita gente. Então, se vocês quiserem mais coisas sobre história, siga o nosso perfil. Estamos juntos. Essa aqui é a Live Prose.